mais uma lágrima tenho pra chorar. Só mais uma lágrima. Só mais uma lágrima. É forte esta luta. É como a fúria do vento vem me sufocar. Socorro, Senhor. Só mais uma lágrima tenho pra chorar. Só mais uma lágrima tenho pra chorar. Você acabou de ouvir essa linda canção, Só Mais Uma Lágrima, e eu convido você nessa manhã para você estar, com certeza, prestando mais atenção, porque eu sei que você estava sim prestando atenção na palavra de Deus, mas eu peço que você nessa hora venha ter mais atenção ainda do que você já teve até agora nesta programação, para que você possa estar meditando na palavra do Senhor, que vai ser ministrada ao teu coração, 15 minutos apenas do seu tempo que eu peço, para que você possa meditar nessa palavra, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem uma palavra dentro desse texto para o teu coração. E eu já convido você para estar lendo a palavra de Deus em João 3. A gente vai estar lendo João 3, a partir do versículo 1 até o versículo 3. 3 versículos da palavra de Deus. A gente vai estar meditando nesta palavra, nesta manhã maravilhosa. Convido você para abrir a sua Bíblia, aonde quer que você esteja, se você tiver uma Bíblia, que você possa abrir a sua palavra em João 3, Evangelho de João 3. A gente vai estar lendo a partir do versículo 1 até versículo 3, no Evangelho de João. Lembrando que João tem Evangelho de João e quase no final da Bíblia tem as cartas de João, que são 3 cartas, também por nome de epístolas. Mas o que a gente vai ler hoje não é as cartas de João. Tem pessoas que confundem. É o Evangelho de João, que é apenas um só, o Evangelho de João. Que você possa estar aí nessa manhã abrindo comigo. Fica depois de Lucas, Evangelho de João 3. A gente vai ler a partir do verso 1. Amém? Você já encontrou a palavra de Deus? Dei tempo demais para você encontrar, né? Se você não encontrou, que você possa só ouvir a palavra de Deus, que eu vou estar lendo nessa manhã maravilhosa. Vamos ler a palavra do Senhor? Você acompanha comigo aí na sua Bíblia, acompanha comigo aí ouvindo aí, a gente vai ler. Amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Amém? Esta é a leitura da palavra de Deus, ao qual você também acompanhou, ao qual você tem aí uma Bíblia na sua casa, você também acompanhou ouvindo esta palavra de Deus. E o assunto de hoje é focado para esta palavra. O importante é nascer de novo. Né? João 3, versículo 1 e versículo 3 do Evangelho de João, que está falando do novo nascimento, aonde Jesus teve um encontro com um homem chamado Nicodemos. Jesus se encontrou com Nicodemos e ali teve um certo diálogo entre Nicodemos, aquele homem que era um doutor, que era príncipe dos judeus, era um homem que conhecia a lei, homem que tinha entendimento, homem que tinha sabedoria, homem estudado, homem dotado de conhecimentos. Mas naquela noite, Nicodemos sentiu uma necessidade muito grande de se encontrar com Jesus.
Ele sentiu uma necessidade de falar com Jesus. E ele, por ser um doutor da lei, ele, por ser uma das pessoas, ele, por ser um dos maiorais daquela época, ele ficou com vergonha de Jesus. E até então, por Jesus ser um homem simples, por Jesus ser um homem humilde, por Jesus ter vindo da carpintaria, por Jesus ter nascido numa manjedoura, por ele conhecer, por ele saber a biografia, a história de Jesus, quem era Jesus, as pessoas, irmãos, tinham vergonha de Jesus como homem, porque Jesus não nasceu num lar rico, Jesus não nasceu num berço de ouro, Jesus não nasceu em um palácio real, não. Ele nasceu numa família humilde ao qual seu pai era carpinteiro José. Jesus também trabalhou com seu pai, até começar o seu ministério também, como carpinteiro, ajudando seu pai na carpintaria. Ele nasceu numa manjedoura. O que quer dizer isso? Ele nasceu dentro de um curral. Mas quando Jesus começou o seu ministério, irmãos, as coisas que Jesus operava, os milagres que Jesus operava, eram coisas extraordinárias. Eram coisas que as pessoas via e ficava maravilhado. Nicodemos foi uma das pessoas. Nicodemos. Ele chegou para Jesus e falou: Senhor, Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que esse poder que o Senhor tem operado, se Deus não estiver com uma pessoa, se Deus não tiver, não tem como operar esses poderes, não tem como operar esses milagres. Aí Jesus, voltando para Nicodemos, falou para ele: é necessário que o homem nasça de novo. É necessário que o homem passe pelo novo nascimento. Aí Nicodemos, aquele homem que era um doutor da lei, era um homem inteligente, ele, por um momento ali, ele parou e pensou consigo mesmo: peraí, que negócio é esse, nascer de novo? Porventura eu vou voltar, entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Como é que pode um homem sendo adulto, já grande, nascer de novo, voltar, virar um bebezinho? Não tem como nascer de novo. Aí Jesus explicou para ele: ora, Nicodemos, tu és mestre, tu és doutor, tu conhece toda a lei, toda a palavra, e tu não entende isso. Nicodemos, eu estou te falando, Nicodemos, que o novo nascimento não é você voltar, passar pela barriga da sua mãe. Não, Nicodemos, eu não estou falando deste processo que você vai ter que ser um feto, voltar para a barriga da sua mãe, aquele processo, 9 meses depois você nascer, não. Eu estou falando de um novo nascimento, mas não é desse nascimento aí. Eu estou falando de um novo nascimento na água e no Espírito. Na água e no Espírito que precisamos nascer. Este é o verdadeiro novo nascimento de um homem que um homem precisa passar, irmãos. Um homem precisa nascer pela segunda vez. Ele tem que nascer a segunda vez. Precisamos de nascer de novo. Esse novo nascimento, ele vem na vida do ser humano de um arrependimento. Nascer do Espírito é quando alguém entrega a sua vida para Jesus, que o Espírito Santo se apodera da sua vida, entra na sua vida. Ele nasceu de novo do Espírito e da água, que é o símbolo do novo nascimento na nossa vida. É quando nós batizamos alguém, quando você vê falar que teve o batismo, quando alguém é batizado, irmãos, o batismo funciona dessa maneira. Nós pegamos a pessoa, colocamos ele na água, afundamos ele na água e levantamos ele. Ali está simbolizando que está morrendo um velho homem. Mas quando nasce, quando você levanta a pessoa, ali está nascendo um novo homem agora. Já não é mais aquela velha criatura. Um batismo, numa forma simbólica, está dizendo que a pessoa está nascendo de novo e o velho homem está sendo sepultado. Precisa nascer de novo. Por que então que alguém precisa nascer de novo? Por que então alguém tem necessidade de nascer de novo? Porque precisa nascer de novo. Alguém, todos irmãos, precisa
ter um novo nascimento. O velho homem tem que ser sepultado. A velha criatura tem que ficar para trás. A velha criatura não pode existir na nossa vida. Por isso que Jesus estava conversando com Nicodemos, explicando para ele, falando: olha, Nicodemos, portanto, todo aquele que nasce da carne continua sendo carne. Ou seja, se você, Nicodemos, como você me fez essa indagação, como você falou para mim, como eu, depois de adulto, poderei voltar para o ventre da minha mãe, nascer. Jesus explicou para ele: Nicodemos, você pode voltar para o ventre da sua mãe. Se isso fosse possível, você poderia nascer 500 vezes, você poderia nascer 1 milhão de vezes, Nicodemos, mas tu ia nascer da carne. Todas as vezes que você nascesse, você nasceria da carne. O importante é que temos que nascer do Espírito. Temos que nascer do Espírito. Por que nascer do Espírito, irmão? Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Irmãos, e como que é uma pessoa nascida do Espírito? Como que funciona? Uma pessoa nascida do Espírito, irmãos, é como a palavra de Deus fala, é como a palavra de Deus está relatando. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova criatura. Aquele que matava não mata mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que mentia não mente mais. Este é um novo nascimento no Espírito. Precisamos nascer de novo. As coisas velhas, para ser parte do passado na nossa vida. Como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas na palavra de Deus. E o mesmo apóstolo Paulo, irmãos, que citou essas palavras, o mesmo apóstolo Paulo que nos instruiu também, falando que todo que nasce de novo é uma nova criatura, ele mesmo está advertindo a nossa vida, que as coisas velhas já passaram, tudo já se fez novo na nossa vida, tudo é novo, porque as coisas velhas já passou, ou seja, agora nós já nascemos no Espírito. Já tivemos um novo nascimento. E o mesmo apóstolo Paulo, antes de ser chamado Paulo, você sabe como que era o nome do apóstolo Paulo? O nome do apóstolo Paulo era Saulo. Você sabe que o apóstolo Paulo, São Paulo, como muitos conhecem, São Paulo, apóstolo Paulo, ele era perseguidor da igreja, ele matava crente, ele era matador de crente, ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. Mas Paulo precisou passar pelo novo nascimento, aquele novo nascimento que Jesus estava explicando para Nicodemos. Se Paulo tivesse voltado para o ventre da sua mãe, tivesse nascido 100 vezes, 1 milhão de vezes, Paulo continuava sendo perseguidor, Paulo continuava sendo aquele mesmo Saulo de antes. Mas Paulo, irmãos, ele não continuou sendo Saulo, porque Paulo agora teve um novo nascimento. Paulo nasceu de novo, Paulo nasceu agora do Espírito de Deus, ao qual todas as coisas velhas passaram, toda coisa velha da vida dele, toda coisa, irmãos, que atrapalha a vida do ser humano, tudo aquilo que nos atrapalha servir a Deus, tudo aquilo que nos atrapalha estar diante de Deus, aquelas coisas velhas, precisa passar da nossa vida, precisa ser jogado fora, precisa ser removido da nossa vida. Aí o que precisamos para isso na nossa vida? Ninguém consegue essa dádiva. Ninguém consegue esse processo de libertação, esse processo de cura, como mesmo Paulo passou por isso, se esse novo nascimento não for no Espírito, se esse novo nascimento não for o encontro com Jesus. Esse é o novo nascimento, é o encontro com Jesus. O apóstolo Paulo, quando era Saulo, quando era perseguidor da igreja, ele teve encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele estava indo perseguir os crentes, mas de repente, sabe o que aconteceu? Ele se encontrou com Jesus. E a partir do momento que alguém se encontra com Jesus, a partir do momento que eu e você nos encontramos com Jesus, amados, queridos irmãos, ouvintes desta programação, nós não somos mais a velha criatura, nós não somos mais o velho homem, mas sim somos agora uma nova criatura. Nós estamos passando agora por um processo de nascimento. Nós estamos nascendo de novo agora. Como assim? Nascendo. A partir do momento que você
se encontrou com Jesus, a sua vida vai começar daquele dia para frente como um novo homem, como uma nova criatura. Todas as coisas velhas já passou, ainda que as pessoas cheguem e te apontem, ainda que as pessoas apontem você, te acusem como fizeram comigo. Fulano fez isso, fez aquilo, fulano bebia, fulano fumava, fulano mentia, fazia todas essas coisas erradas, mas agora está dando uma de crente. Eu ouvi isso, irmãos, no começo do novo nascimento da minha vida, quando eu aceitei a fé, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, quando eu me batizei, quando eu desci as águas, amados irmãos, eu ouvi todas essas coisas, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, irmão, estou aqui até hoje ministrando essa palavra para você, para o seu coração. Ainda que as pessoas te digam, mas fulano de tal era isso, fulano de tal fazia isso, mas lembrando bem, que os teus próprios acusadores vão estar falando num verbo passado. Eles vão estar falando verbo passado. Fulano fazia isso. Fulano era isso, mas agora você não é mais, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você nessa manhã que está ouvindo essa palavra, se você aceitar essa palavra no teu coração, se você aceitar passar por esse processo, por esse novo nascimento, você vai ser uma nova pessoa, você vai ser uma nova criatura. As pessoas vão olhar e você vai dizer, mas fulano de tal não era aquele fulano? Mas aquele fulano não era aquela pessoa? Aquela mulher não era aquela mulher? Agora eles vão olhar e vão ver que você não é mais o velho homem. Você não é mais uma velha criatura. Agora você é um novo homem. Agora você é uma nova mulher em Cristo Jesus. Porque você aceitou passar pelo novo nascimento. Jesus está falando para Nicodemos, olha Nicodemos, o importante é nascer de novo. Nicodemo era homem estudado, era um doutor. Nicodemo conhecia a lei. Nicodemos era um homem inteligentíssimo. Mas Jesus falou para ele, olha Nicodemos, mas isso só não basta. Você ser um doutor, você ser estudado, você ser uma autoridade, Nicodemos. Isso só não basta para você conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia de capa a capa. Nicodemos conhecia a palavra de Deus. Jesus falou, Nicodemos, o que precisa mesmo é nascer de novo, Nicodemos. Nascer do Espírito, é nascer de novo. O que eu falo para você, irmãos, que a tua inteligência, os teus conhecimentos, irmão, não basta. Faz parte da nossa vida. Mas o ponto principal nesta manhã dessa palavra, a coisa importante aqui é nascer de novo. É o novo nascimento em Cristo Jesus. Que você possa meditar nessa palavra nesta manhã, nesta hora que você está ouvindo, acabou de ouvir essa palavra. O importante é nascer de novo. Jesus te convida nesta manhã para um novo nascimento. Ele te convida. Você está convidado para nascer de novo em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você que nos ouviu até agora. A gente está ficando por aqui. Quarta-feira que vem a gente está aqui com mais um programa Caminho da Verdade. Fique com Deus, que eu estou indo na companhia do mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado você por ter ouvido essa palavra. Que você possa meditar nessa palavra nessa manhã no teu coração. Como Jesus falou para Nicodemos, o importante é nascer de novo. Não é nascendo voltando para o ventre da sua mãe, não. É nascendo da água e do Espírito. Nascendo do Espírito. É nascendo em Cristo Jesus para que você venha ser uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. E as coisas velhas, irmão, Deus não vai se lembrar mais na sua vida. Amém? Fique com Deus.